E aí, galera, essa aqui vai ser a nossa primeira aula, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira aula de várias aulas que eu pretendo fazer a respeito de trigonometria, tá bem? Então, vamos fazer aí medições, tá? Vamos medir, fazer relações no triângulo, tá bem? Que é uma das partes mais importantes aí da matemática que é utilizada em física. E é uma das partes mais usadas e estudada na matemática, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que é a trigonometria. Então vamos fazer aí um estudo, vamos explorar o que a gente pode fazer dentro da trigonometria, que essa aqui vai ser a nossa primeira aula, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui no triângulo retângulo. A nossa trigonometria ela é desenvolvida dentro de uma figura só que se chama triângulo retângulo. Essa é a nossa figura principal, ela é o cerne de tudo que vamos construir aqui, que é o triângulo retângulo, tá bem? E vamos começar com definições. Vamos definir aqui algumas coisas, que é onde vamos construir todo o nosso conhecimento. Então, primeira coisa aqui vai ser o nosso triângulo retângulo. Deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui. Vou apagar e escrever de novo para ver. Triângulo retângulo. Deu para fazer. Deu. Não, acho que não ficou muito bom não. Acho melhor fazer com essa outra caneta bem que mesmo. Então, vou chamar aqui de 1.11, que é o nosso triângulo retângulo. Tá? Seguinte. No caso aqui, é um triângulo, tá? Só que não é um triângulo qualquer. É um triângulo que vai vir da onde? Do retângulo. Então, se fizermos aqui... Se a gente desenhar aqui um retângulo, ele vai possuir aqui 4 ângulos, tá? 4 ângulos de 90 graus. Se eu traçar aqui uma diagonal nesse triângulo, ou nesse retângulo, se eu traçar aqui uma diagonal de ponta a ponta, eu vou dividir esse retângulo em 2 triângulos, tá? Em 2 triângulos. Aqui, ó. Um deles ficará com um ângulo de 90 graus e o outro ficará com um ângulo de 90 graus. Então, eu dividi esse retângulo em 2 triângulos, que a gente chama de triângulos retângulos, tá bem? Então, é daí que vem o nosso triângulo retângulo, que é o nosso... que vai ser o cerne de todo o desenvolvimento do nosso estudo em trigonometria. Beleza, aí o que eu vou fazer? Agora que isso ficou claro, vamos pegar o nosso triângulo retângulo agora. Nesse triângulo retângulo, vamos colocar aqui os vértices, que são pontos. Então, vou chamar aqui de A, peraí. Chamar aqui de A, B e C.
Aqui vai ser o nosso de 90 graus. Esse ponto B eu vou chamar de chapeuzinho, B chapeuzinho, que é o ângulo B. Aqui vai ser nosso ângulo C, que vai ser o C chapeuzinho, que vai ser o ângulo nesse ponto C aqui. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse lado aqui eu vou chamar de B, esse lado aqui eu vou chamar de C. E é o seguinte, o lado BC, que eu estou chamando de A, ele possui um nome. Chamamos isso aqui de hipotenusa. E o AC, o segmento AC e o segmento AB, o segmento AB no caso é o C, que estou chamando de C, e o segmento AC eu estou chamando de B. Eles possuem um nome, possuem nomes, né? Que a gente chama de catetos. Chamamos isso aqui de catetos, certo? Temos um ângulo BAC, que no caso é um ângulo A. Ele mede 90 graus, que é um ângulo reto. Então todo triângulo retângulo ele tem um ângulo reto de 90 graus. E temos os outros ângulos. Temos o ângulo B, e temos o ângulo C. Esse aqui é o nosso ângulo C. Esse aqui é o nosso ângulo B. E esses dois ângulos aqui é o que chamamos de ângulos agudos. Chamamos de ângulos agudos. Ângulos agudos porque eles são valores, né? Tem valores menores que 90 graus. Beleza. Então vamos começar com essas pequenas observações aí. E também eu quero fazer outra observação, que é o seguinte. Se fizermos aqui um outro triângulo retângulo, fizermos aqui um outro triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo eu vou dividir ele em 3 partes. Então, essa parte aqui e essa parte aqui. Aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Quando eu tracei esse segmento aqui, esse segmento ele é perpendicular, tá? Esse segmento aqui é perpendicular em relação a esse lado, formando aí um ângulo de 90 graus. E esse outro aqui é perpendicular também a esse lado aqui, formando aí também um ângulo de 90 graus. Esse vértice aqui eu vou chamar de A,
que eu vou chamar de B, C, D, E, F e G. Aqui no caso, AB vai medir 4, o BD vai medir 4 e o DF também vai medir 4. Se a gente pegar aqui o GF, vai medir 9, o ED vai medir 6 e o CB vai medir 3. Se eu pegar agora o AC, vai medir 5, CE vai medir 5 e o EG também vai medir 5. E temos aqui um ângulo que eu vou destacar, que eu vou chamar de ângulo alfa, no ponto A. Aqui eu quero tirar umas proporcionalidades, eu quero tirar aqui algumas conclusões que em relação à proporção. Olha que interessante. Existe aqui nessa figura um padrão, se você observar. Existe aqui um padrão. Esse padrão aqui, ele vai ser formado em relação aos segmentos proporcionais, que é estudado no Teorema de Tales. Como assim? Vamos fazer o seguinte. Se a gente pegar 3, colocar sobre 5, ou seja, se eu pegar esse lado aqui, que vale 3, colocar sobre o 5, que é esse aqui, a gente percebe que vai ser exatamente igual se a gente pegar o 6, que é esse triângulo aqui, ó, que é esse triângulo aqui, pegar 6, que faz parte desse triângulo aqui, e colocar sobre quem? Colocar sobre 10, porque tu vai pegar esse 5, que é esse pedaço, e somar mais esse 5, que é esse outro pedaço, certo? Que vai ser exatamente igual a quem? Vai ser exatamente igual se eu pegar aqui o 9 e colocar sobre quem? Bem, esse 9 já estou pegando desse triângulo aqui, ó, que é maior. Já estou pegando ele e colocando aqui sobre o triângulo em relação ao triângulo maior. Então eu vou pegar o 9 e vou colocar sobre a soma desses números aqui, ó, de cada pedacinho desses, 5 mais 5 mais 5, que é do triângulo maior, que vai dar 15. E se a gente observar, realmente todos eles são iguais. Realmente todos eles são iguais. Se eu pegar aqui esse 9 e dividir por 15, eu vou simplificar aqui por 3 e aqui eu vou simplificar por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, 15 dividido por 3 vai dar 5. Aqui, ó, 3 quintos, que é exatamente igual a esse 3 quintos aqui. Se você pegar aqui 6 sobre 10 e simplificar, eu vou dividir aqui por 2 e aqui eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, 10 dividido por 2 vai dar 5. 3 quintos também, ó, exatamente igual a esse 3 quintos aqui. Então, temos aí um padrão. Esse padrão aí, se a gente fizer a divisão, qual vai ser o resultado dessa divisão? O resultado dessa divisão vai dar 0,6. E esse resultado significa o quê? Quando você pega esse lado aqui, coloca sobre esse outro lado aqui, ou seja, eu estou fazendo uma razão, tá? Chamamos isso aqui de razão. Quando você pega um valor e coloca sobre o outro, esse 0,6 vai representar uma razão, que é uma divisão entre um valor sobre outro valor. E essa razão aqui está sendo representada por quem? Bem, em relação a esse ângulo aqui, esse 3
esse 6, esse 9, esse 3, esse 6, esse 9, todos eles têm um nome, que a gente chama de cateto oposto, porque ele está do outro lado, né? Ele é um segmento que está do lado oposto em relação a esse ângulo aqui. E quando eu peguei o cateto oposto, que é o 3, eu coloquei sobre quem? Eu coloquei sobre a hipotenusa, que é 5. E eu peguei aqui o 6, que é o cateto oposto, eu coloquei sobre 10, que é 5 mais 5, que é a hipotenusa. Quando eu peguei o cateto oposto, que é o 9, eu coloquei sobre 5 mais 5 mais 5, que dá 15, que também é hipotenusa. Então, esse lado maior aqui a gente chama de hipotenusa. Chamamos de hipotenusa. Então, essa razão que eu acabei de fazer foi uma razão entre cateto oposto sobre quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Quando eu faço isso, eu vou obter uma razão, que é uma divisão entre dois valores. E essa divisão deu quanto? 0,6. Quando isso acontece, a gente dá um nome para isso aqui. Chamamos isso aqui de seno. Seno de alfa, que é em relação a esse ângulo aqui. Portanto, esse valor aqui, 0,6, ele vai ser exatamente igual a quem? A essa razão que eu estou chamando de seno de alfa. Tá? Então, qual é a verdadeira definição de seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a essência, esse é o verdadeiro significado de seno de alfa. Tá? Então, essa aí foi a nossa primeira observação. A segunda observação que eu quero fazer agora é o seguinte. Outro padrão que podemos perceber, que se eu pegar o número 4, colocar esse 4 aqui, né? Esse lado aqui, 4, sobre 5, ele vai ser exatamente igual a quem? Se eu pegar esse triângulo maior, que é 4 mais 4, sobre esse lado maior ainda, 5 mais 5. Vai ser exatamente igual, será exatamente igual a 4 mais 4 mais 4, que é o triângulo maior ainda, que vai dar 12, dividido pelo lado maior ainda do triângulo maior, 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. Então, existe aqui também um padrão. Esse padrão aqui é o seguinte, 12 dividido por 15. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, 12 dividido por 3 vai dar 4. 15 dividido por 3 vai dar 5. Aqui, ó, 4 quintos, que é exatamente isso aqui. Agora vamos pegar aqui 8 sobre 10. Se eu pegar 8 sobre 10, dividir aqui por 2 e aqui por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. 4 quintos, 4 quintos. Perceberam que eu cheguei na mesma conclusão? São lados proporcionais. Beleza. E se a gente fizer essa divisão, vai dar exatamente quanto? 0,8. O que isso aqui significa? Significa que isso aqui também é uma razão, tá? Isso aqui também é uma razão, que é uma divisão entre dois valores. E essa razão está acontecendo entre quem?
Esse lado aqui, ele tem um nome. Esse lado aqui a gente chama de cateto adjacente. Chamamos de cateto adjacente em relação a quem? Em relação a esse alfa bem aqui, ó, tá? Então, cateto adjacente. Esse cateto adjacente aqui, estou colocando ele sobre algo, tá? Estou colocando ele aí sobre um valor. Sobre quem? Eu estou criando aqui uma proporcionalidade, né? Estou criando aqui uma razão, uma proporção entre as razões na hipotenusa, que é o maior lado. Então, cateto adjacente, estou colocando sobre hipotenusa. Então, esse cateto adjacente que estou colocando na hipotenusa tem um nome. Para isso aqui, para essa razão, tem um nome específico, que a gente chama de cosseno de alfa. Então, esse é o cerne, né? Ali, isso aqui é o néctar, o verdadeiro significado do cosseno, que nada mais é que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que a gente chama de razão. Logo, essa divisão aqui, 0,8, é exatamente igual a quem? A cosseno de alfa. Perfeito. Então, essa aí é a nossa segunda observação. E a última observação é o seguinte: se a gente pegar o 3 aqui, se a gente pegar o 3, colocar sobre 4, vai ser exatamente quem? O 6 sobre 4 mais 4, que vai dar 8. Que vai ser exatamente igual a 9 sobre o lado maior, 4 mais 4 mais 4, que no caso aí vai dar 12. Esse 9 sobre 12, se a gente simplificar por 3, 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Olha aí, 3 quartos. Se eu pegar agora 6 oitavos, dividir aqui por 2 e aqui por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Olha aí, chegarei no mesmo resultado, 3 quartos. Percebemos que existe aqui uma proporcionalidade entre essas razões, segmentos proporcionais. Quanto é que vai dar essas divisões aí? Se a gente efetuar essa divisão, vai dar exatamente 0,75. Esse resultado aí é o resultado que eu obtive através da razão, que é a divisão entre dois valores. Então, já sabemos que em relação a esse ângulo aqui, esse aqui tem um nome que a gente chama de cateto oposto. E esse lado aqui possui um nome que a gente chama de cateto adjacente. Certo? Então, essa razão vai ser feita pelo cateto oposto. Então, a gente coloca aqui cateto oposto, que vai ser dividido pelo cateto adjacente. Pelo cateto adjacente. Se fizermos essa divisão, tem um nome para isso aqui. É que a gente chama de tangente de alfa. Então, tangente de alfa, o resultado de tangente de alfa é o resultado dessa divisão aqui, que vai dar quanto? 0,75. Certo? Então, eu quero deixar claro aqui da onde que vem seno, cosseno e tangente, que vem da relação proporcional entre os segmentos que eu faço
em um triângulo retângulo, tá? Então, qual é a conclusão disso aqui tudo? A conclusão disso tudo é o seguinte. Isso aí que eu acabei de fazer foram as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, esse nome trigonométrica são os nomes que a gente dá, não é? Que foi justamente quem? Seno, cosseno e tangente. Portanto, se fizermos agora o nosso triângulo retângulo, seja ele qual for, em relação a qualquer ângulo que a gente quiser, quem é o cosseno de ângulo qualquer? Esse cosseno do ângulo qualquer é justamente quem? Lá pela definição que eu fiz lá em cima, é o cateto adjacente a esse ângulo qualquer. Em relação a esse ângulo qualquer, dividido pela minha hipotenusa. Dividido pela minha hipotenusa, tá? O seno de um ângulo qualquer vai ser justamente o meu cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo qualquer, dividido por quem? Pelo que eu expliquei lá em cima, pela minha hipotenusa. E quem vai ser agora a minha tangente? A minha tangente do meu ângulo qualquer, ele sempre vai ser o cateto vai ser a divisão entre o cateto oposto a esse ângulo qualquer, dividido pelo meu cateto adjacente a esse ângulo, tá bem? E é isso. Essas aqui são as famosas relações trigonométricas no triângulo retângulo. O verdadeiro significado delas. Agora vamos aplicar nossas definições nesse triângulo retângulo. Se eu quero saber do meu cosseno do ângulo B, quem vai ser o meu cosseno do ângulo B? Vai ser o meu cateto adjacente, que é o C, dividido pela minha hipotenusa, que é o A. Agora, se eu tirar o cosseno do ângulo C, será exatamente o meu cateto adjacente, que no caso aqui é o B, dividido pela minha hipotenusa, que é o A. Agora, se eu pegar a definição do seno de B, do ângulo B, será o cateto oposto, que no caso aqui é o B, dividido pela minha hipotenusa, que é o A. Agora, se eu aplicar a definição do seno no ângulo C, será o cateto oposto em relação a ele, que é o C, a medida do lado C, dividido pela minha hipotenusa, que no caso é o A. Agora, se eu pegar a definição da tangente do ângulo B, vai ser o cateto oposto, que no caso é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Agora, se eu aplicar a definição da tangente no ângulo C, vai ser o cateto oposto, que agora vai ser o C,
dividido pelo meu cateto adjacente, que é o B, tá? Então você precisa saber a definição que eu acabei de dizer aqui em cima. Sabendo essas definições, você aplica em um ângulo qualquer, tá? Aí você chega a essas conclusões aqui em relação ao ângulo B, ou você chega a essas conclusões aqui em relação ao ângulo C. E aqui podemos perceber uma coisa interessante, né? Existe aqui um padrão. Se observarmos, esse cosseno de B aqui, ele é exatamente igual ao seno de C. E se a gente pegar agora o seno de B, ele é exatamente igual ao cosseno de C. Muito bem. Agora, quero que vocês entendam uma outra relação interessante. Se eu pegar aqui o seno de um ângulo qualquer e dividir pelo cosseno de um ângulo qualquer, o que vai dar essa divisão aqui? Qual é a definição de seno? A definição de seno é cateto oposto em relação ao dado ângulo dividido pela minha hipotenusa. Dividido pela minha hipotenusa. Essa definição de seno, ela toda vai ser dividida por quem? Ela toda será dividida pela definição de cosseno. E qual a definição de cosseno? É o cateto adjacente do ângulo dividido pela minha hipotenusa. Pela minha hipotenusa. Aqui é uma divisão de duas frações. Você vai preservar a primeira fração, que é essa daqui. Certo? Que é essa daqui. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, esse termo aqui sobe e esse aqui desce. Então, esse termo aqui ele vai subir. E esse outro termo aqui vai descer. Muito bem. Aí a gente elimina os termos semelhantes. Hipotenusa em cima, corta com hipotenusa embaixo. E sobrou quem? Sobrou aqui o seno do ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo vai ser exatamente igual ao cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. E a divisão entre esses dois
te lembra de quem? Lembra da tangente, né, da definição de tangente desse ângulo. Então, a conclusão é que a tangente de um ângulo ele pode ser escrito como a divisão entre o seno de um ângulo sobre o cosseno de um ângulo. Certo? Então, isso aí é extremamente importante para a gente desenvolver outros conceitos. Quero fazer aqui algumas observações. A primeira delas é que a soma dos ângulos internos tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180, tá? De um triângulo qualquer, na verdade, né? Se você pegar um triângulo qualquer, você pegar, somar esse com esse aqui, né? Somar esses três, tem que dar aí 180. No caso do triângulo retângulo, o ângulo reto, que é aquele que é escrito desse jeito aqui, ele vale 90 graus. Então, a soma dos ângulos agudos, que eu havia dito lá em cima, que ângulo agudo é aquele que é menor que 90, então se você fazer a soma dos ângulos agudos, eles têm que dar, né, sejam de 90 graus, porque vamos fazer bem aqui, se eu colocar aqui e fizer o triângulo, um retângulo, se fizermos aqui o triângulo retângulo, sabemos que um deles aqui vai dar 90, que é esse aqui. Então, se eu pegar esse ângulo aqui e somar com esse outro ângulo aqui, a soma desses dois ângulos tem que dar 90. Isso porque 90 mais esse 90 vai dar os 180. Por isso que a soma dos ângulos agudos, né, os outros dois ali, tem que dar 90. Então, outra coisa que devemos observar, que esse ângulo aqui, ele precisa estar então entre 0 e 90, né? Ele precisa estar nesse intervalo aqui. E esse outro ângulo aqui precisa estar entre 0 e 90, né? Então, esse ângulo vai estar entre 0 e 90, esse outro ângulo vai estar entre 0 e 90. Somando eles, tem que dar 90, tá? Então, cada um deles vai estar nesse intervalo aí. Então, se esse ângulo que eu vou chamar, digamos que esse ângulo agudo aí, que eu vou chamar de θ, esse ângulo, ele precisa estar nesse intervalo aqui, né? Ele precisa ser maior do que 0 e menor do que 90. Então, o seno desse ângulo ele precisa estar entre 0 e 1. E o cosseno desse ângulo ele precisa também estar entre 0 e 1. Que vocês vão entender melhor por que vai estar entre 0 e 1 quando eu começar a falar sobre ciclo trigonométrico, que vai ser um pouquinho mais adiante, mas é basicamente isso, tá? Então essa foi a nossa primeira aula. Até a próxima aula, até a próxima segunda aula, até em breve. Então é isso, até.